Tudo bem, moçada? Sejam todos muito bem-vindos. Mais um encontro com a língua portuguesa e hoje trabalhando um tema muito funcional, um tema importante no conjunto da obra. Falamos da palavra que, uma palavra com múltiplas classificações e que exige uma certa ginga para poder controlar tudo isso. A nós, estudantes brasileiros, há uma dificuldade, porque nós não conseguimos muitas vezes distinguir a parte classificatória, a parte morfológica, e muitas vezes não conseguimos dar nome à palavra que porque nos falta a capacidade de análise e, em particular, a capacidade de análise sintática. Nós vamos observá-los, vou destacar para vocês aquilo que é imprescindível e como você já tem no tema de hoje, não é o uso geral, né? Não são todos os ques da língua portuguesa que nós vamos trabalhar ao momento em que a teoria começa a tropeçar no excesso. Então, eu diria para vocês, Habermas, estudei já várias lições de língua portuguesa, estudei conjunção, estudei pronome relativo, né? Eu estou bem sobre classificação das orações, então é a hora de juntar aquilo que nos atrapalha, olhar no olho e dizer, e aí? E aí? Então nós temos na língua portuguesa vários ques, muitos ques, e para isso eu chamo a atenção de vocês, que às vezes querer saber tudo leva a um colapso. Então comece, né, se é uma dívida, comece a pagar aos poucos. Tem dinheiro para pagar à vista? Se tem, encara. Se não tem, vai parcelando como a gente faz na vida. Dói menos, incomoda menos, administra-se a crise. Então, nós vamos trabalhar hoje aquilo que tem alta recorrência, que tem importância na sua vida. Nesse momento de preparação para concurso público, esse conjunto diante dos seus olhos não pode faltar. Primeiro, o pronome relativo. O pronome relativo, como nós vamos perceber, a troca por o qual, a qual, os quais, as quais, na grande maioria das vezes, vai dar conta de resolver o problema. Custo-benefício maravilhoso, baratinho, rendimento alto, é isso que a gente precisa. Tá bem? Conjunção integrante, aí está o nó, a nossa grande dificuldade, porque para ter a destreza na classificação da conjunção integrante, a análise sintática tem que estar muito bem. A análise sintática é decisiva para a observação da conjunção integrante. Conjunção consecutiva. Conjunção comparativa, precisa ter as manhas, aprendeu as manhas, a vida segue, que é uma beleza. Conjunção explicativa, tem que ter a troca na memória, como no pronome relativo, e palavra de realce, existe para nos atrapalhar, por isso você tem que conhecer. Palavra de realce, ou até formando expressão de realce, pode ser sacada da frase. Ao retirar, não mexe na estrutura, a frase continua de pé e por isso é chamada de realce, usada apenas para dar destaque. Né? Aquela coisa do, até o Gilberto Gil já cantou, né? Realce, para dar luz, brilho, alegria, tal. Nós, latino-americanos, exagerados por natureza, palavra de realce, expressão de realce, nós temos o tempo todo na ponta da língua. Só que quando você vai analisar, quando você tem que classificar, aí incomoda. Na hora de usar, use e abusa. Na hora de classificar, há um vazio, há um mal-estar, há um incômodo. Então nós vamos para cima desse conjunto, tá bem? Tirando esse conjunto, vamos pensar assim, não vamos também, né, abreviar tanto que você não perceba que a palavra que forma vários conjuntos. Né? Então você tem as chamadas locuções conjuntivas. Apesar de que, ainda que, mesmo que, as finais, para que, a fim de que. Né? Então nós temos as causais, né? Uma vez que, já que, porque. Então fica ligado que o que, no momento em que estudamos, é um que solitário. Né? Um cavaleiro solitário. Você vê lá na poeira, você fala, nossa, só está vindo um. Só está vindo um. Agora, que o que, em parceria com outras palavras, compondo expressões, aí sim há uma grande multiplicação. Só que o protagonista daí não é o que, propriamente dito, é o conjunto que passa a ter um valor de finalidade, de causa, de concessão e assim por diante. Então aqui nós estamos olhando para um que solitário e não um que compõe uma expressão. Esse é o primeiro passo importante para não diminuir o que nós temos como grande problema, né? O que sozinho, o que em grupo,
onde o que vai, o problema vai junto, né? Isso é muito tradicional. Então, vamos lá. Primeiro, com o pronome relativo. Tá bem? Pronome relativo, muito importante pronome relativo. Que, o qual, quem, cujo, onde. Uma das marcas do pronome relativo, ele sempre retomar antecedente. Seja o onde, seja o cujo, seja o que, ou seja, todos os pronomes relativos têm essa retomada do antecedente. E pelo antecedente você consegue determinar essa troca por o qual, a qual, os quais, as quais, né? Por causa do antecedente que há essa variação do o qual, a qual, os quais, as quais. O que, como sabemos, não se flexiona, não varia, são essas três miseráveis letras que nada falam, nada se comunica, né? E você fica de olho. Falei agora. Agora troca por o qual, a qual, os quais, as quais me permitem classificar o que. Só que o pronome relativo que, gente, ele é potência. Ele cria um conjunto teórico que abastece as bancas com uma fartura invejável. Por que o pronome relativo está na cabeça? Porque ele é provedor, ele tem uma quantidade de questões na sua história que te faz entender que ele precisa ser estudado em particular e com profundidade. O pronome relativo que aparece nas questões de interpretação, com as retomadas, envolve a vírgula e a classificação da oração. Oração subordinada adjetiva. Se tem vírgula é um tipo, se não tem é outra, tem que aprender isso. Com amor, com alegria, melhor ainda, mas tem que aprender. Se não é com amor, alegria, é o dever que se impõe. Vai com a cara amarrada, vai sem vontade, mas estuda. Né? Cada vez que eu entro na academia, isso aconteceu hoje de manhã, cada vez que eu entro na academia, o professor fala, e aí, como que tá? Tudo bem? Eu falo, se eu não pagasse, eu não viria, né? Se eu não pagasse, eu não viria. É óbvio, gente, o dever cria essa energia, né? Você fala assim, vou faltar, mas eu pago. Né? E a hora que você paga, as coisas passam a ter um valor diferente. Se fosse de graça, inventaria dor, deixar para amanhã, né? Nós vamos protelando. Então, às vezes, você que tem que criar estratégias, né, contra a sabotagem, contra a autossabotagem. A autossabotagem, você acaba produzindo a própria sabotagem. Então, às vezes, o dinheiro alavancou a necessidade de você ir, é uma forma de combater, né, a autossabotagem. Então, é isso que você tem que perceber. Professor, pronome relativo você vai ter que aprender a classificar as orações subordinadas adjetivas. Com vírgula serão chamadas de explicativa, sem vírgula chamadas de restritiva, mas deixe, né, não é a vida me levar, não. Deixa a teoria me levar. Daqui a pouco nós vamos estudar isso aí, tá bem? Então, pronto. Primeiro que está apresentado, você tem que pegar no colo essa criatura e cuidar bem. Talvez entre os quês, esse vai dar pano para manga, esse vai dar aquela grande lição da tua vida. É a hora que as coisas mudam a seu favor. Tá bem? Não sei a intimidade que você tem com o pronome relativo que, mas não abra mão de estudar com a máxima qualidade. Tá legal? O próximo, aliás, o exemplo aí com o pronome relativo que, a pessoa está de licença, essa é a chamada oração principal, a pessoa está de licença, que você procura é esse que eu troco por a qual. Então, primeiro, a ancoragem. Como que eu sei que esse que é pronome relativo? Professor, eu consigo trocar por a qual. Show de bola. Isso faz o doutor em língua portuguesa, isso faz o aprendiz mais raso que exista em língua portuguesa. Então, se minha filha, a Laurinha, viesse a estudar, vai cair pronome relativo, papai. Não me chama de papai, me chama de daddy. Daddy, vai inventar, né? Para que essas coisas? Mas a gente aceita porque quanto mais eu falo, mais gruda. Daddy, daddy. Isso em público, tudo é estranho, né? Chama de pai, é mais econômico. Mas daddy, daddy. Se ela viesse cobrar alguma lição sobre pronome relativo, eu diria, troca esse que por o qual. Troca esse que por a qual. Porque o antecedente é a pessoa, trocou por a qual você procura. Então, enquadre. Como se você tivesse o poder da abstração, há a oração de fora, a oração principal, a pessoa está de licença, e enquadre a oração subordinada, adjetiva. Tá bem? Pronome relativo, oração subordinada adjetiva. Se tem o pronome relativo e você sabe que tem, você está diante de uma oração subordinada
adjetiva. Com vírgulas seria explicativa, mas está sem vírgula, então ela é restritiva. Tá bem? Perdão, restritiva. Oração subordinada, adjetiva, restritiva. Então, primeiro, preciso aprender a classificar esse que. A troca por a qual já seria o suficiente. A grande quantidade de questões envolvendo a classificação das orações. Então, vá para cima e entenda que todo pronome relativo vai introduzir uma ou outra oração. São apenas duas. Ambas recebem o nome de oração subordinada adjetiva. Com vírgula explicativa, sem vírgula restritiva. Daqui a pouco nós vamos reforçar isso aí. Pronome relativo que, conjunção consecutiva que entra não como segundo lugar. É que para facilitar, você está vendo aí, né, como o segundo que é importante. Mas não é em segundo lugar na hierarquia que a gente pode imaginar. Tá? Ocupa a terceira posição. Fala assim, professor, né, primeiro é pronome relativo, depois conjunção integrante e, por terceiro, a nossa conjunção, que introduz oração subordinada adverbial consecutiva. É a oração que introduz consequência. Você acha que é importante? Pelo amor de Deus, né? Tá bem? Nós somos punidos ou não, nós somos culpados ou não, tudo tem uma relação de causa e consequência. Então, as ideias de causa, as ideias de consequência são muito importantes. Justificam, né, autorizam, ou ao contrário, então elas são fundamentais. Uma das estruturas que permite a criação das orações consecutivas e chama a atenção porque cai muito na prova, é essa em que você tem, na oração principal, palavras como tão, tal, tanto, tamanho. Tão, tal, tanto, tamanho. E vai ter o vínculo com que, e esse que abrirá a oração subordinada consecutiva. Então é bacana perceber que você tem uma estrutura. O conteúdo dessa oração sempre vai mudar, mas a estrutura que cria a consequência, ela está lá te esperando, né, a você estudar, aprender a conviver com essa identificação. Então, se a banca pergunta, o que é esse que? Conjunção consecutiva. O que ela abre? Uma ideia de consequência, de forma mais geral, ou uma oração subordinada adverbial consecutiva. Tá bem? A casa estava tão barulhenta, qual que é a consequência? Que não ouvia a campainha. Então, esse tão e esse que formam, né, um vínculo, mas é o que está abrindo a oração subordinada adverbial consecutiva. Introduz consequência na língua portuguesa. Né? A casa estava tão barulhenta, qual a consequência? Que eu não ouvi a companhia. Espere, no mundo do concurso público, muito dessa criatura. Mas estou notando que o custo de aprendizagem é muito baixo, o rendimento tende a ser alto. Só que você tem que agora conviver com essa estrutura por um longo período até que a memória fala, não precisa mais, não precisa mais, eu já sei, né? Não sei quando isso acontece em cada um, mas há um dia que acontece. Eu bato o olho e falo, tá aí o bicho, tá aí a oração consecutiva, né? Esse diálogo com a memória, como é complexo, né? Memória que lembra coisas que queremos esquecer, que esquece coisas que queremos lembrar. É assim. Então tem que ter lá o esforço, a repetição, né? Falando, guarda a memória desgraçada. Quanto mais cedo você guardar, mais rápido eu passo, guarda. E esse diálogo, às vezes amoroso, às vezes odioso, né? Exigirá de você sempre uma repetição até o dia que a memória vai automatizando algumas informações. Tá bem? Além disso, percebam que você tem outros além do tão, né? Nós vimos o exemplo aqui com tão, mas eu tenho que lembrar que poderia ser tantos, tamanhos, tais, né? Houve tais protestos, houve protestos tamanhos, houve tais protestos, tantos protestos, protestos tamanhos, qual a consequência? Que a votação foi cancelada. Legal? Na prova vão perguntar sobre o quê, vão perguntar o nome da oração, vão perguntar a relação que se estabelece. Se eu tenho consequência, é óbvio que anterior, além do nome técnico de oração principal, vai ser uma causa. Né? Então é importante entender isso. Se eu estou lá abrindo uma consequência, a oração principal vai ser uma causa, tecnicamente falando, né? Sempre uma causa e consequência. Olha um exemplo de prova. Lidamos com tantas combinações desse tipo, ó, tantas ali, ó, tantas. Poderia ser
tais combinações, lidamos com tais combinações desse tipo, poderia ser tamanhas, lidamos com tamanhas combinações desse tipo, qual a consequência? Que já se fala de uma nova categoria de estresse, a fadiga de senhas. Né? A oração introduzida pela conjunção que expressa a ideia de consequência em relação à oração anterior, a qual se subordina, delícia, né, gente? Está na prova uma questão dessa, mas estão percebendo que tem um pouquinho de estudo, um pouquinho de domínio. Se você disser para mim, professor, na prova eu acertaria. Bacana, né? Seria um ato de interpretação, seria um ato em que você diria assim, sem a teoria eu acertaria. Mas e se a teoria estiver ali te ajudando? Que pecado há? Que problema existe? Nada nenhum, por isso amplie as qualidades. Você sabe que na prova o estado de espírito é muito variável, muito volátil, e você fala, na prova eu leria, entenderia e acertaria. Então é aquilo que você tem que ampliar as suas riquezas próprias, inclusive o estado de espírito. E para deixar o seu estado de espírito mais tranquilo, aquilo que permite antever, aquilo que permite organização prévia à prova, é aquilo que nos dá tranquilidade, tá bom? Olha um outro exemplo. A vida hoje está tão moderna, qual que é a consequência? Que todos nós não nascemos atrasados, e todos nós nascemos atrasados tecnologicamente. A segunda oração desse pensamento tem valor de letra A, consequência. Legal? Aguarde muito na prova questões como essa. E tem um pouco de interpretação? Tem, claro que tem. Nós não estamos aqui bobeando, claro que tem interpretação. Mas ter o olhar técnico, ter um olhar gramatical que classifica, só soma, não atrapalha. Tá bem? Olha um terceiro exemplo. O trecho, o número de trabalhadores na área científica vem aumentando com tal rapidez, com tanta rapidez, com tamanha rapidez. Qual que é a consequência? Que estão atualmente em atividade. Né? O número de trabalhadores na área científica vem aumentando com tal rapidez que estão atualmente em atividade. Notem que faltou um trechinho com certeza. Eu acho que na hora de diminuir o espaço, né, que vem aumentando, que estão atualmente em atividade. Com certeza houve uma falha, mas não deixe de perceber a estrutura tal e que, além do tal, poderia ser tanta e tamanha, né? Eu não sei se você notou, mas nós vamos usar o tão para adjetivos e tal, tanto e tamanho para os substantivos que estarão na oração principal, abrindo então essa vinculação com o que? Vinculação que vai produzir a consequência. Então, na prova, não tenho dúvida, é uma alternativa super correta, porque se estabelece uma relação de causa. Então, mais tarde eu vou dar uma olhadinha se faltou alguma informação que está no mínimo estranho, né? No mínimo estranho. Olha número 4. No trecho, as decepções são tão comuns, né? Qual que é a consequência? As decepções são tão comuns, olha o tão com adjetivo comuns, e daí você abre a oração consecutiva, né? Que apenas em 2021 os institutos de defesa do consumidor registraram um total de 1.823.000 de atendimento no Brasil todo. As decepções são tão comuns, qual que é a consequência? A consequência é que há uma escalada, né, de atendimentos recorde. Então nós temos ali uma oração subordinada adverbial consecutiva. Isso demonstra uma coisa muito importante. Você pode ter uma impressão mais teórica, uma classificação bem teórica, como acabamos de ver, oração subordinada adverbial consecutiva. Né? Você está classificando a oração nome, CPF, endereço completo. Mas poderia ser a palavra consequência, o efeito seria o mesmo, né? O resultado na prova exatamente o mesmo. Tá bom? Vamos ver agora um pouquinho a comparativa. Vamos entender a comparativa. Olhem lá, a conjunção comparativa que. Então vejam como coloquei as duas, uma grudada na outra, por quê? Vejam que o que nesse momento, ele traz uma estrutura também com a oração principal. Se for uma comparação de superioridade, no trecho anterior aparece mais. Se for uma comparação de inferioridade, aparece menos. Então, eles foram mais rápido que nós, que todos nós. Se fosse inferioridade, eles foram menos rápido que todos nós. Primeira observação importante é entender que o mais e o menos
estarão na oração principal, criando, portanto, esse paralelismo com o que abre uma oração comparativa. De novo, a interpretação é sempre válida, agora mais do que nunca, há uma sensibilidade para você perceber a comparação. Além disso, é muito comum na prova a banca falar sobre esse do que da comparação. E esse do é completamente facultativo. Então ali está correto. Eles foram mais rápidos que todos nós, mas estaria também 100% correto. Eles foram mais rápidos do que todos nós. Então, além da classificação do que, como comparativa, como comparação, está abrindo uma comparação. Pergunta-se o nome da oração, oração subordinada adverbial comparativa, e a mais clássica, não tenho dúvida, é sobre esse uso do do, uso completamente facultativo. Olha o exemplo. As chuvas em reservatórios de hidrelétricas do subsistema Sudeste, Centro-Oeste, deverão ser mais intensas, as chuvas deverão ser mais intensas do que o previsto. Olha que legal, né? Eu destaquei em azul que na prova não estará destacado. Na prova você vai ter que ter esse olhar colorido. Olha que bacana, né? Eu colori. Na prova você tem que conseguir tornar isso sobre relevo. Os conectivos destacados veiculam a noção de, tranquilo, né? Comparação. Comparação. Veja uma pergunta envolvendo o do, uma das mais clássicas quando envolve a comparação, né? O secretário escolar é mais do que um mero executor de tarefas burocráticas. E é mais do que ele, é menos do que comparação, né? Em mais do que, a eliminação do termo do prejudicaria a coesão gramatical do período? Não, pode tirar tranquilamente. Ficaria o secretário escolar é mais que um mero executor, menos que um mero executor, sem problema algum. Agora, repetimos, né? Repetimos até a eternidade que nunca você pode deixar teu cérebro no piloto automático. Você fala, professor, estudei isso que não aguento mais. Já, porque nós temos estruturas em que você vai ter o do antes do que, e é um do que não é comparação. Né? Eu digo assim, ele gostou do que você fez. Ele gostou daquilo que você fez. Então, esse do aí é equivalente a daquilo, e ele não tem nada de facultativo. Você tira esse do, a frase se despedaça. Então não fique apenas, né, no piloto automático, apenas no visual. Igual, você se... Esse que é o perigo da zona de conforto. A pessoa sabe tudo, tá lá na zona de conforto. Aí ele começa a errar porque tá lendo mal, tá sendo displicente, né? Não tá treinando no padrão alto que deve ser, o padrão de excelência. Concurso público não é para dormir no ponto nunca, né? Não se deve dormir no ponto nunca. A atenção e a vigilância é permanente. Chegamos, né? Chegamos à questão número 7. Em seguida você vai ter aí o trabalho que vai ser talvez, né, o momento de maior tensão. Vamos lá, vamos resolver o número 7. Aquele texto chegava a ser uma boa surpresa, ainda que deixasse entrever mais o prazer do ataque do que, ou apenas o lamento sincero de um estudioso honesto. No trecho, mais o prazer do ataque ou do que o lamento sincero de um estudioso honesto, a substituição da conjunção comparativa que pela conjunção comparativa do que manteria a coesão gramatical da relação comparativa, show de bola. Então percebam que a oração com o que pronome relativo tem um leque de problemas. Talvez, na aula de hoje, se você tiver apenas que identificar o que pronome relativo, menos problemas. Segundo movimento importante, as comparativas e as consecutivas, elas têm na oração principal elementos que estabelecem vínculo. Nas consecutivas, tão tal, tanto tamanho e respectivas variações. Na comparação, mais comparação de superioridade ou menos comparação de inferioridade. Não se esquecendo que no português, palavras como pequeno, grande, bom e mal não vão aceitar essa comparação com o mais. Né? Lembrando que o pequeno fica menor, o bom fica melhor, o grande maior e o pequeno menor. Né? Então ele é maior do que nós, ele é melhor do que nós,
ele é menor do que nós e assim por diante. Né? Lembrando sempre, então, que quando eu tenho a frase ele é melhor que nós, tem uma comparação embutida, né? O que está ali que você não pode falar, não pode escrever? Ele é mais bom do que nós, ok? Só que você está ali de olho no que, o que é comparativo, se eu colocar do que também está correto, melhor do que nós, melhor que nós, 100% correto, é a tal da conjunção comparativa, muito importante para a sua preparação. Né? Olha um exemplo aí com o dito cujo, tá bem? Conhecíamos armários, sótãos, porões e cofres de sacristias, bibliotecas, batistérios ou cenáculos, bem melhor do que seus proprietários ou curadores. Né? Bem melhor. Né? Poderia ser com mais detalhes do que seus proprietários, né? Com mais afinidade do que seus proprietários. Poderia ser, mas aí entra a questão do bom, que na comparação tem que criar, então, melhor. Né? Seria mantida a correção gramatical do texto caso a expressão melhor do que fosse substituída por melhor que? Opa! 100% correto. Bem, é muito importante ter esse conjunto funcionando e que nas grandezas da aprendizagem, o que comparativo e o que consecutivo são os que vão ser menos exigentes. Pronome relativo que, a identificação é simples, mas o ritual possível que ele desencadeia é muito rico. É um ritual que você tem que imergir, você tem que viver o pronome relativo e perceber que ele está em tudo, e se eu não o domino, eu fracasso. Eu preciso, no português, ter o pronome relativo a meu favor. Tá bom? Por isso, entramos no segundo que problemático. Se o primeiro é o pronome relativo, a comparação e a consequência administro, essa é a segunda na nossa rodada de ques relevantes. É um que você tem que estar super ligado, porque exige muita análise sintática. Comparando com os outros ques, o pronome relativo retoma o antecedente, então ele tem significado. O que consecutivo, consequência. O que comparativo, comparação. Tudo que nós vimos até agora tem semanticamente um valor. Bem, tem algo dentro dos ques. Esse que da conjunção integrante nada significa, nada retoma, então ele não tem significado. Não aceita a troca por outro conectivo, como nós fizemos que ou qual. Já quebra essa troca com o qual. Não substitui antecedente, por isso que não dá para confundir com o pronome relativo, e vai introduzir as famosas orações subordinadas substantivas. Gente, eu demorei, acho que metade da minha vida para aprender a classificar. Você olha para mim e fala assim, professor, ó, tô aí com você, tamo junto, né? Eu tô também com esse probleminha, não consigo classificar. Quando eu aprendi a classificar a conjunção integrante, a oração subordinada substantiva, acreditem, eu aprendi porque aprendi a olhar. É uma superação das nossas ignorâncias, porque nós olhamos e não vimos. Sabe quando você olha e não vê? Olhar é uma coisa livre, solta. O ver não, o ver pressupõe foco, direção. Né? Ah, você olhou tudo aquilo e não viu o erro. Veja a diferença do olhar, genérico, e o verbo ver, focado. Né? Então é o detalhe. Vejam que a oração substantiva, você olha nela o tempo todo. Está lendo um texto, você lê, porque ela é muito importante no plano redacional, pouco importante no mundo do concurso público. Graças a Deus, vamos nos benzer, cai pouco, mas quando cai, é contundente. Quando cai, você fala, ah, eu não sabia. Estão notando? Então, concurso público, não podemos pensar no mediano. Concurso público é sempre excelência. Eu tenho que pensar o mais, nunca o menos. Posso aprender mais com menos, mas nunca aprender menos. Ou seja, as estratégias pedagógicas, elas podem vir a seu favor. Agora, estudar menos, não. Né? Ah, eu tinha que estudar aquilo, não estudei. Não, não é. Esse menos mais aí não é assim que funciona. Né? É na forma de absorver um conteúdo que você pode diminuir o impacto. Né? Você pode diminuir o impacto, pode simplificar, mas aquele conteúdo tem que estar na tua alma. Mente e coração. Né? Então, conjunção integrante não deve faltar nunca na sua aprendizagem. Professor, então você falou, mas não disse. Você falou que olhou e viu, e que muitos olham e não veem. O que não vem, professor? A oração principal.
O segredo está na oração principal. Então eu enquadrei a oração subordinada, tá bem? Entenda como se deve analisar a oração substantiva. Eu digo para vocês, foco na oração principal. Não é na oração que o que está introduzindo. É análise sintática da oração principal. Ali na oração principal, ele comunicou aos alunos, eu tenho o sujeitão, que é o ele. Então imagine, cada coisa tem a sua cadeira para sentar. É tudo já comandado, cada um com a sua etiqueta. Não é aquela correria de entrar, né? Entra lá empurrando e tal, e daí cada um senta na primeira cadeira que achar. Não, não, não. Aqui as coisas são organizadas. Então temos o verbo, é normal que o verbo tenha sujeito, e a depender da natureza do verbo, é normal que ele tenha complementos. O verbo comunicar tem a transitoriedade como principal característica. Alguém comunica. No caso, é o sujeito. Ele comunicou. E quem comunicou, comunicou algo a alguém. Se nós começássemos pela oração número 2, a que está no meio, essa é a pergunta que eu faço. Você daria conta de entender? Ele comunicou o cancelamento aos alunos? Você tem esse domínio da análise sintática? Que o verbo comunicar é VTDI, o cancelamento é objeto direto, aos alunos é objeto indireto. Que se eu trocasse o cancelamento por isto, ele comunicou isto aos alunos, ou isso seria o objeto direto. Então notem como esse verbo carece, olha que palavra interessante, né? Não é que precisa desse, carece. Parece que as nossas vontades se sobrepõem agora. O verbo carece de um objeto direto. E esse objeto direto no português você pode preenchê-lo de duas maneiras. Com um termo ou uma oração. Com um termo ou com uma oração. Se for o termo, ele comunicou o cancelamento, né, da prova ao aluno. Então, o cancelamento é o que foi comunicado. Esse termo é chamado de objeto direto. Se no lugar dele eu colocar uma oração aberta com o que, por exemplo, essa oração será denominada oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Oração porque vai ter sujeito e predicado. Subordinada porque dependerá da oração principal. Ela tem um papel sintático para a oração principal. Cria-se entre elas, as orações, um valor de dependência. E é substantiva porque o papel do objeto direto, pense em abstrato. Quem está lá no termo objeto direto? Quem está lá dentro do núcleo do objeto direto? Professor, substantivo, geralmente. Por isso que é uma oração subordinada e substantiva. Se a oração adjetiva, é adjetiva porque o pronome relativo abre uma oração que qualifica o antecedente. Se a oração é subordinada adverbial, porque dá uma circunstância de consequência, de tempo, de condição à oração principal. E se é uma oração, se é subordinada e é substantiva, é porque, nesse caso aqui em particular, nós estamos vendo funções que, em abstrato, são funções preenchidas pelo famigerado substantivo. Substantivo preenche sujeito, objeto direto, objeto indireto, um predicativo do sujeito, por exemplo, um complemento nominal, um vocativo, um aposto, que não tem oração vocativa, né? O aposto. Então, como o substantivo faz tudo isso, é por isso que essa oração agora recebe o nome de oração subordinada substantiva. E aí, novamente, em abstrato, você tem que imaginar que esta oração, que não haverá prova, é uma oração que está no lugar do objeto direto. Ali, por se vincular ao verbo comunicar, criando a informação que foi comunicada, esta oração é uma oração que exerce o papel de objeto direto. Mas quem determina isso não é a oração propriamente, é o verbo. Ele comunicou algo a alguém. Esse algo é o objeto direto. Você pode usar um termo, objeto direto, ou uma oração, no caso subordinada, substantiva, objetiva direta. Esse que, portanto, é talvez o mais difícil entre os brasileiros, é aquele que nós sofremos pra caramba, e eu repito, demorei metade da minha vida. Comecei a entender isso quando a análise sintática funcionou em mim e aprendi a ver a oração principal. Olhar a oração todo mundo olha, mas aprenda a ver a oração principal. Vejam outros exemplos. Ó. As funções sintáticas podem ser exercidas por termo ou oração. Ele confirmou a derrota.
Então é o primeiro passo que você tem que dar. Você consegue fazer análise sintática desse período? Ah, professor, é um período simples, o ele é o sujeito, confirmou é o VTD, a derrota é o objeto direto. Show de bola. Você entende que se eu coloco uma oração no lugar da derrota, eu estou criando uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Porque ali é uma oração que vai se vincular ao confirmou, vai complementar o confirmou. O que é o confirmou? Verbo transitivo direto. Quem confirmou, confirmou algo. Por isso que o Brasil será campeão. Esta é a oração que está aí, mas poderia ser qualquer outra. Eu poderia colocar qualquer informação ali, poderia escrever uma poesia, poderia escrever um palavrão, poderia escrever qualquer coisa. Porque o que vale é o vínculo com o verbo transitivo direto que essa oração estabelece. E aí é importante entender que o verbo, por ser VTD, essa oração é a objetiva direta. Daí você tem que olhar para esse que, falar, professor, esse que é o que é? Conjunção integrante. Aqui abre a oração substantiva, conjunção integrante. Olhem lá. Veja a primeira oração. Ele se lembrou do aniversário. Ele é sujeito, quem se lembra de algo, de alguma coisa. Do aniversário é objeto indireto. Consegue fazer isso sim ou não? E você consegue entender que do aniversário você chama de objeto indireto por causa do comando do verbo lembrar-se? Isso que é a ideia de regência. O verbo lembrar rege. Estão notando então que ali eu determino que aniversário é o objeto direto por causa do verbo lembrar-se. Quando eu troco aniversário por uma oração, a função não se perde, porque o verbo lembrou continua a exigir o seu complemento, seja na forma de termo, seja na forma de uma oração. Ele se lembrou de que o Brasil será campeão. Show de bola. De que o Brasil será campeão, se eu ficar olhando ali, não sai nada. Eu tenho que olhar na oração principal. Tá bem? Veja mais um exemplo agora com o sujeito, né? O sujeito com o verbo na voz passiva foi analisado, ou na sintética analisou-se. Tá bem? O que esse verbo está precisando? Esse verbo está com carência do quê? Se ele está na passiva, ele está precisando de um sujeito que foi analisado. Então, se eu colocar ali o recurso, o recurso foi analisado. Beleza, o recurso é o sujeito do foi analisado. Se eu colocasse o pronome isto, que é uma estratégia de análise, isto foi analisado, o isto seria sujeito. Então, notem que se eu tirar a oração que o Brasil será campeão e no lugar dela colocasse o isto exerceria o papel de sujeito. Por isso que ali nós temos, então, uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Uma oração que, ao vincular-se ao predicado foi analisado, faz para o foi analisado o papel de sujeito. Para entender isso, eu tenho que entender a oração de cima para poder ter abstrações necessárias para dar a análise sintática da oração subordinada substantiva. É uma visão que vem de cima para baixo, primeiro do termo, depois da oração, para que você entenda que a oração pode ser infinita, muitas variações, mas sempre que vinculada a foi analisado, está predestinada a funcionar como sujeito do foi analisado. É aquilo que a gente tem que imaginar, que a análise primordial está na oração principal. Está na oração principal. Veja ali, ó. Eu defendo a tese. Né? Tese do quê? Tese da paz, da guerra? Eu defendo a tese da luta. Da luta complementa verbo? Não, complementa o nome. Complementa o substantivo tese. Então ali nós temos o complemento do nome, complemento nominal. Por isso, defendo a tese de que o Brasil será campeão. Vejam que o Brasil será campeão, eu estou repetindo aí, né? Venho colocando porque não é o conteúdo dela. É o vínculo que essa oração produz. E se ela produz o vínculo agora com o nome, com o substantivo, vai complementar o nome. Só que daí, por ser oração, tem sujeito, tem predicado, né? Por ser oração, vai receber esse apelido maravilhoso. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Completiva, nominal. Tá bem? Então nós vamos agora entrar naquela imersão de resolução de questões. Nós fizemos algumas, né? Nós fizemos algumas consecutivas, algumas comparativas, para que elas não nos atrapalhem. Porque agora o grande conflito é pronome relativo e oração subordinada substantiva, com as suas famosas conjunções integrantes. Talvez esta oração com a conjunção integrante você ainda tenha um pouco de dificuldade. A destreza não seja a mesma.
Mas isso não impede de você, numa questão com pronome relativo, identifique o pronome relativo, opa, é o que eu troquei por o qual, a qual, os quais, as quais. Tá bem? Mas não podemos deixar de ficar esperto. Tem que ficar ligado, porque é uma questão com certo poder, né? Vamos lá. O desafio da saúde mental em Portugal é agora aproveitar a onda e não deixar que o tema volte a ser menos visível e garantir que, dica de última hora, gente, esse que se vincula a um verbo, esse que se vincula ao verbo, né, deixar que, garantir que, grande sinal à sua disposição. Percebam que nós temos entre as orações subordinadas substantivas uma, duas, três, quatro. 4 de 6. Então, mais que 50%, né? Quase aí 70, 75. Professor de português. Professor de português. Vocês querem o quê? Né? Então, nós temos 6, 4 delas, aproximadamente 70%, vem com vínculo no verbo. Quando é objeto direto, verbo transitivo direto, né? Ele viu que estava bem. Quando o verbo é transitivo indireto, vai abrir com o objetivo indireto, sacaram? Então vou ter verbo e sujeito, oração subjetiva, vou ter verbo e objetiva direto, objetivo indireto, e a predicativa, que geralmente é o que abre. A verdade é que o Brasil será campeão. A verdade é, ao verbo de ligação, que, opa, essa proximidade vai nos ajudar, professor. Exatamente. Então não deixe de perceber que nessas duas construções é não deixar que, garantir que, tá bem? Aproveitar a onda e não deixar que. Então essa oração que vai se abrir complementa deixar, né? Garantir que, essa oração que se inicia com que, complementa o verbo garantir. No trecho, há duas ocorrências da palavra que, classificadas como conjunção. Então, a banca poderia até se dar o luxo de colocar conjunção integrante, né? Mas é uma conjunção. Abrem orações substantivas. E é importante vocês entenderem que não tem nada de pronome relativo. Porque o pronome relativo retoma nome. Vai retomar, vai substituir um substantivo. Masculino, feminino, singular, plural. Aí o antecedente é verbo. Isso muito facilita a nossa observação. Tá legal? Olha a questão número 11. Tiro deve ter. Tiro era um nome latino, eu não sei exatamente se ele era um general, um imperador, né? Tiro deve ter concluído que, para uma verdadeira taquigrafia, havia necessidade de maior brevidade dos sinais para se alcançar maior velocidade. A palavra que é conjunção e introduz oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, primeiro, gente, vá lá para a oração principal. Tiro deve ter concluído. Tiro é o sujeito. O papel de sujeito já está cumprido. Deve ter concluído é uma expressão verbal. Poderia estar só o verbo concluir, né? Tiro concluiu. E aí fica mais fácil de entender. Aqui temos uma longa expressão, deve ter concluído, mas quem manda ali é o verbo concluir. A ponto de eu tirar o resto e perceber que tiro, concluiu, e o verbo concluir é concluir algo. É um verbo transitivo direto. Quem conclui, conclui algo, tá bem? Conclui que havia necessidade. Então, esse que é uma conjunção integrante e ela abre uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. A pressa aqui do professor, ó. Então corrijam junto comigo. A pressa inimiga da perfeição. Ainda bem que nós vamos corrigir ao vivo. Isso ajuda, né, no prestígio da análise, porque professor não erra. O professor embute aí lapsos para ver se o aluno está entendendo ou não. Essa não é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Ela é direta porque o verbo concluir é VTD. Quem conclui, conclui algo. Tá bem? Então corrijam, porque não é indireta, e sim completamente direta. Repito, professor não erra, professor infiltra pequenos lapsos para ver como que estão os alunos. Está ligado, está desligado, está entendendo, não está? Tá bem? Então o erro está aqui. Não é objetiva indireta. Alternativa, portanto, errada na prova, né? Completamente errada. Pronto. Número 12.
No trecho, dados do Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos mostram ao verbo mostrar, gente. Estão ligados? Dados é o núcleo do sujeito. Os dados mostram. Se mostram, mostram algo. Eu não vou dizer que eu choraria, tá? Mas ficaria próximo do choro. Você olha para mim e fala, professor, esse que? Né? Tá ali com mostram. Os dados mostram algo. Professor, dados é o sujeito. Mostram, quem mostra, mostra algo. Aos raciocínios. Né? Cada um tem um tempo. Eu lá atrás eu faria isso, dado ao sujeito. Mostram. Quem mostra, mostra algo, né? Tem que dar aquela olhadinha para cima, assim, para ver se vem do além as informações. Ah, professor, o verbo mostrar é verbo, é transitivo, quem mostra, mostra algo, e não exige preposição. Ah, VTD, verbo transitivo direto. E esse que está abrindo uma oração, repita, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Objetiva, direta. Tá bem? E na sequência temos mas só agora, então dados é um substantivo, o que é uma conjunção integrante e o agora é um advérbio. E por isso, na prova, alternativa C. O dados você acertaria. O agora você acertaria. E talvez por isso você acertaria a questão como um todo. Mas eu gostaria que fosse o contrário. Professor, minha primeira certeza era o que conjunção integrante. E vejam como na letra B a banca coloca particípio, o que não está errado, né? O particípio do verbo dar é dado, dado, dados, dadas. Só que daí, para ser verbo no particípio, teria que estar, por exemplo, na voz passiva. O prêmio foi dado. Ou na locução, né, no tempo composto, dativa, ele tinha dado o presente. Não é como aparece na questão, em que dados corresponde a informações, aí usado como substantivo. Não tem nada a ver com o verbo dar, o particípio do verbo dar, mas estaria ali, ó. Olha como a letra E ela foi peso pesado, gerando uma concorrência perigosíssima, porque dados em determinada frase poderia ser o verbo no particípio, como na voz passiva. Os documentos foram dados ao aluno. Então, olha o perigo, né? Mas letra C, núcleo do sujeito dados, substantivo, sinônimo de informação, letra C, alternativa correta. Tá legal? Estão vendo a conjunção integrante, como a bichinha aparece discretamente, né? Às vezes só com nome de conjunção ou com nome completo, conjunção integrante, tem que estar ligado, né? No trecho, eles sabem, inclusive, ah lá, gente, tira inclusive da brincadeira. Eles é sujeito, quem sabe, sabe algo. Esse que, eu nem sei se a pergunta é sobre o que, mas deve ser, né, gente? Estamos trabalhando sobre isso. Comecei a falar, nem li a questão. É porque eu bato o olho e falo lá, ó, eles sabem que. Eles é o sujeito, quem sabe, sabe algo, esse verbo é VTD. Essa oração que somos cada vez mais usados pelas máquinas, temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Eu olho a questão e aprendo a ver a oração principal. E na oração principal está lá o sujeito. Então a oração não pode ser subjetiva, porque na oração principal já tem o sujeito. E sabem, todo mundo sabe, que o verbo saber é transitivo direto. Você sabe? Sabe, com certeza. E aí a oração que se vincula a um VTD só poderá ser objetiva direta. Tá bem? Só que a pergunta, gente, é sobre vírgula. Opa! A segunda vírgula tem a finalidade de marcar o sentido restritivo da oração iniciada pelo vocábulo que? Olha que bacana, quando a banca cruza as informações de maneira louca, né? A banca fica muito louca e mistura Deus e todo mundo. Esse lance de oração adjetiva, de usar vírgula, né? Então a oração adjetiva explicativa já nem restritiva seria explicativa. Então já há um erro dentro da classificação do pronome relativo e a oração que ele introduz. Para ser restritiva, não poderia usar vírgula. Mas não temos ali pronome relativo, não invoquemos a oração subordinada adjetiva, que é a oração que o pronome relativo introduz. Ali eu tenho que olhar e dizer, professor, a banca está me enrolando, porque ali eu tenho uma oração substantiva.
Aquele que não é um pronome relativo, aquele que é uma conjunção integrante. Então, na prova, errado, erradíssimo, o que nós temos ali é um par de vírgulas para isolar o advérbio que está intercalado, né? Então, uma vírgula antes, outra depois, isolando o advérbio intercalado, ok? Vamos ao número 14, mas vou parar, que não pretendi nessa crônica escrever um manual do perfeito candidato. Bacana quando eu trago para vocês essa reflexão da minha intimidade. Esse é um quê que eu também aprendi tardiamente. Esse quê não entra na minha vida logo no começo, não. Então vejam como a gente vai, durante a vida, evoluindo e agregando. No começo, olhar para esse quê, eu falei assim, mas esse quê aí não é uma coisa, não é outra, não se encaixava em nada. Enquanto você não produz a troca na memória, por isso que eu falei para vocês, né? A comparação e a consequência há elementos superficiais que os olhos captam. Né? Então tem o mais, tem o tal, tanto. Então, dentro da sua análise, os olhos precisam atuar e perceber a estrutura da comparação, a estrutura da consequência. Aqui não. Aqui você não tem estruturas. Aqui você tem um valor semântico que permitirá você trocar esse que por pois. Né? Não vou parar, mas vou parar pois não pretendi. Ou esse que trocar por porquê junto, né? Numa palavra só. Mas vou parar porque não pretendi. E aí você revela o valor de causa ou explicação, dependendo da frase, dependendo da questão de prova. É bom você estar municiada com as duas classificações possíveis. Esse que trocável por pois, porquê, pode ser explicativo ou causal, como encontramos na letra C, noção de causa que justifica a decisão tomada pelo autor. Tá legal? Como isso pende de uma forma, às vezes, muito criticável, de forma muito pouco teórica, é melhor você municiar, estar protegido, levar as duas classificações e aplicá-las de acordo com as circunstâncias. Você deve ficar bem assustado, olho arregalado, quando aparece um que desse tipo, trocável por pois e porquê, e daí lá nas alternativas tem na letra A causa, na letra C explicação. Aí você tem que ficar assustado. Opa! Aí a questão veio patamar alto, forte, agressiva, violenta, contundência na questão. E para você entender se há um valor de causa, você tem que perceber se a primeira oração ela é uma ideia, um produto da primeira, né? Se a primeira oração ela é gerada, ela é uma consequência que aquilo causou. Se aquilo produz o outro, aí você vai ter causa e consequência. Se não há esse liame, não há esse nexo causal, aí é só a explicação. Então depende da oração. Isso produz imbróglio na língua portuguesa. A maioria das bancas não vão até o osso, então trabalham mais na superfície. Quando forem, fique ligado que é interpretação de texto. Tá legal? Então vejo, se nessa questão houvesse noção de explicação em vez de causa, o jogo continuaria numa boa, né? Não entramos nos detalhes, nos requintes de crueldade. Então nós ficamos na superfície e conforme o balanço, você vai para um lado ou para o outro. Tá bom? Vamos em frente. Olha, número 15. Então, desculpem, agregamos um novo quê? Vim falando do pronome relativo, da conjunção consecutiva, da conjunção comparativa, demos aquela parada de desligar motor e ficar vendo, né, as conjunções integrantes. Você tem que entender que são as mais complexas para nós brasileiros. Pegar a conjunção integrante e falar, professor, eu dominei, ó, é uma longa caminhada na sua preparação, mas é possível. Né? Se eu aprendi, eu sempre acho que todo mundo vai conseguir, tá bom? A minha referência é uma referência de um aluno precário, com uma escassez teórica profunda, que quando teve a necessidade, correu atrás. Essa referência é a referência da maioria, da grande maioria. Eu sou mais um no meio do povão. Então, se eu aprendi, eu acho que você também consegue. Tá bom? Então, olha lá. É necessário o quê? Aí entram algumas manhas. Ok? Para você classificar esse primeiro que é algo que você tem que estar ligado. Mas o que entra em ação não é o primeiro, é o último. Mas vamos falar do primeiro? Depois nós falamos.
Vamos ganhar o jogo primeiro? Depois de ganhar o jogo, a gente vai lá no vestiário, no boteco e conversa. O pronome que em que causa exerce a função de sujeito da oração, em que ocorre e retoma o termo às empresas. Então a banca agora veio peso pesado. Tá bem? Você tem aqui, vamos ver se eu coloquei alguma informação. Não. Você tem aqui duas palavras e o primeiro ato necessário é trocar esse que por os quais. Show de bola? Que os quais. Se esse que os quais, pronome relativo, que os quais está retomando impactos. Mas não são os impactos que causam. Aliás, as empresas, sujeito oculto, então aqui procura entender que há um sujeito oculto, elas, tá bem? Causam os impactos. Que está dentro do quê? Esse que eu trocaria por os quais. Então, se eu pego essa frase e coloco essa frase toda para fora, ou seja, eu externalizo tudo que ela significa, esse que causam, que todos os milhares de candidatos leem, significa as empresas causam os impactos. Tá bem? É isso que está escrito ali. As empresas causam os impactos. Então, né, a responsabilidade, a verdadeira responsabilidade das empresas. Assumindo sua verdadeira. Vejam como as empresas vai sendo retomado. Né? Primeiro, você vê o uso explícito completo, porque aí você cria aquela ideia de tema que está sendo desenvolvido, tópico que está sendo desenvolvido. Depois, em vez de repetir a verdadeira responsabilidade das empresas, devido à proximidade, eu vou lá e coloco um pronome possessivo que cria semanticamente uma coisa óbvia, né? Se eu estou criticando as empresas, os prejuízos da natureza que eles causam, você vai entender que a responsabilidade é das empresas, o pronome sua vai ajudar a entender isso. E daí na sequência, né, pelos impactos que as empresas causam. Então tem um sujeito oculto, que a banca não, né, que o autor do texto diz. Agora eu não vou colocar nada e o leitor eficaz vai preencher. Então as empresas aparece plena, depois é retomado pelo sua e por fim, sujeito oculto, quem escreveu diz. É lógico que a pessoa vai entender. Se vai causar aí problema, vai ter responsabilidade, você tem que entender que as empresas causam os impactos. Muito legal. Você vai perceber então que isso aqui nos remete ao papel, né, ao papel das empresas. Sujeito oculto. Tá legal? Os impactos, que é o que retoma, tanto que eu trocaria por os quais. Ah, mas o que não daria para trocar por as quais? Não, porque está lá longe. Tecnicamente isso não é viável. Tá bem? Notem que o que retoma os quais. Retoma o impactos. E se o que é os quais? Se o que os quais são os impactos aqui é o objeto direto. Olha como é análise sintática pura, gente. Se eu entender que esse termo aqui, na efetividade da construção, eu tenho que entender que esse que, então, é simplesmente o objeto direto. Tá bem? O objeto direto. O que está no papel, cumprindo o papel de objeto direto é o quê? Que eu traduzo, encaixo, faço análise sintática. Então temos nessa oração sujeito oculto, verbo transitivo direto, que é causa, e o objeto direto está dentro do que, trocável por os quais. E aí podemos dizer o quê? Que o pronome relativo que, em que causam, exerce a função de sujeito na oração em que ocorre e retoma o termo às empresas? Errado na prova, infelizmente errado, porque nós temos aí então um pronome relativo que retoma impactos, causam, tem um sujeito oculto, e esse que, os quais, os impactos, funcionando como objeto direto. Então, o que exerce a função de objeto direto na oração que ele introduz e retoma o termo impactos. Por isso, na prova, a alternativa é errada. Nesse momento, é normal que haja um colapso
Ah, professor, estava falando de oração subjetiva, agora você falou que o quê? Dois mundos muito diferentes. E diria que é o topo da cadeia alimentar. Quando você consegue fazer a análise sintática do pronome relativo, você subiu, você está no topo da cadeia alimentar. A partir daí, você só come, não é mais comido por ninguém. Ó, que legal! Você só come, não é mais comido por ninguém. Você não tem mais predador. É aí que a análise sintática começa a ter um funcionamento muito alto. Você passa a entender algumas questões mais detalhosas, mais complexas. É a hora em que você está fazendo análise sintática do pronome relativo. Não é da oração que ele introduz, é dele só, como termo da oração subordinada. E ali como que os quais significa impactos, impactos objeto direto, se impactos objeto direto, é o papel do que ou os quais se ali estivesse. Bem, repito, é uma escalada no seu estágio em que você está, mas continue subindo. Esse é o momento que eu considero, se não é o mais difícil, é um dos mais difíceis do nosso idioma. Análise sintática no pronome relativo. Tá legal? Vamos aprender uma coisa nova? Olha aí, ó. Feito devido a justo, né? Isso é a locução é que, como eu destaquei para vocês em azul, por ser puramente de realce, nesse caso, poderia ser suprimida do trecho. Então vamos lá, vamos ler o trecho completo. É a persistência do ministério que nos inspira a criar. Posso tirar o é que? Você vai lá e tira. E você vai ver que a frase continua de pé. A persistência do mistério nos inspira a criar. Esse é que, gente, é nosso sangue latino para dar realce, para dar destaque, para enfatizar, para produzir efeitos de construção em que, né, destacamos esses elementos que estão ao redor do é e do que. É a persistência do mistério que nos inspira a criar. Só que, na realidade, a frase é a persistência do mistério, sujeito, nos inspira a criar. Né? O verbo e o complemento. É nessa hora que você tem que entender que o é que é retirado, é sacado, não compromete a sintaxe, não produz falha e nem compromete o sentido. Por isso que na prova, a alternativa correta. Notem que na nossa lista de ques, eu não coloquei. Eu coloquei pronome relativo. Ah, coloquei, né? Coloquei. Pronome relativo, conjunção consecutiva, conjunção comparativa, conjunção integrante, conjunção explicativa ou causal, a palavra de realce, ou expletiva, que às vezes pode ser apenas o que, ou a dupla é que. Você não pode construir assim, ó, nós somos os melhores. Você quer exagerar ainda mais e diz, nós é que somos os melhores. Esse é que 100% expletivo, 100% de realce, né? Realçar é exatamente isso, enfatizar, destacar. Então, bacana, mais um que para a coleção. Tá legal? Por isso que a gente fala de usos relevantes do que. Dá para estudar tudo? Claro, estude tudo, mas não deixe de aprender bem esses que estamos trabalhando. Olha lá, os juízes que os quais se deparam. Espero que você tenha esse poder agora de olhar para esse que e com simplicidade, porque sabedoria deveria ser sinônimo de simplicidade. Se nós resolvemos agora há pouco a 15, se não me engano, e ela foi cavalar, nos tratou com violência, nos deu coice, ranger de dentes, você falou, acho que não tô afim não, né? A 15 nos assustou, a 17 é para isso que nós viemos aqui. A 15 foi muito além, fez análise sintática, ela veio num combo. A 17, né? Olha o que a banca diz. O que é um elemento expletivo empregado apenas para dar realce a juízes? Se eu tiro o que dessa construção, gente, vamos tirar. O que acontece? Aparentemente, a vida continua, né? Os juízes se deparam com o tema dos conflitos, da violência doméstica, assistem, aí você maltrata a sintaxe. Se eu tenho o que aqui, é porque aqui eu estou abrindo uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. E aí você tem a oração de fora, que é a oração principal. Se eu tiro o que, eu quebro a sintaxe. Então esse que não é dispensável, principalmente esse que
que facilmente trocamos por os quais. Então não é gostoso você olhar para esse que, dizer, professor, esse que é pronome relativo. Que, os quais, joia. Introduz uma oração denominada subordinada adjetiva. E quando ela vem sem vírgulas, ela é restritiva. Tá bom? Notem que essa sabedoria, ela precisa fazer parte da sua preparação. Não pode faltar. Na prova, então, questão erradíssima, e começa a ficar fácil distinguir, pelo menos, né, a expletiva que você tira e não afeta nada, 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 e essa que você já trocou por as quais. Você já ficou com o pé para trás. Né? No trecho, mas o dia avançou um pouco e, como no milagre, as nuvens sumiram e veio um sol tão claro, ó, tão aí, gente, tão claro e tão fino, podia ter colocado, né, sobre a cidade molhada. Qual que é a consequência? Que a cidade esplendeu no ar limpo, viva como risada de criança. O elemento estacado introduz uma consequência. Gente, a quantidade de questões envolvendo esta cena é uma quantidade infinita. Pode-se falar sobre o quê? Pode-se falar sobre a oração que ele introduz, pode-se falar da relação que se causa, que se cria entre a oração principal e a oração subordinada, causa e consequência, mas são variações sobre o mesmo fato. Professor, eu não consigo classificar, talvez você não esteja lendo, né, os elementos gramaticais que criam infinitas orações consecutivas. Por isso que eu falo, o conteúdo é incontrolável, a estrutura é finita, é única e, portanto, extremamente controlável. É isso que não pode faltar. Né? Há questões como o pronome relativo que produzem colorido. Há questões com a conjunção integrante que produzem dificuldade. Né? Tá há uma complexidade em torno delas. Essa daí é aquela que você fala, professor, estou acertando, tá? Está indo tudo bem. Olha lá. E ainda evitamos que nossos filhos tenham contatos com pessoas as quais não conhecemos. Eu fazendo essa troca, gente, já matei meio caminho. Eu sei que é o pronome relativo, já acertei a questão. Mas eu gostaria que vocês entendessem que o primeiro que grudado no verbo que traz, nós evitamos, traz um sujeito desinicial, porque evitamos, é um verbo conjugado só na primeira pessoa do plural. Então é o nós que está ali escondido. Então eu sei que o papel de sujeito já está preenchido. Nós evitamos. Esse que vinculado ao verbo evitar e quem evita, evita algo, é um verbo transitivo direto. Acreditem, esse que abre até pessoas, esse que vai até pessoas, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Independentemente de você dar conta da classificação, saiba que esse primeiro que é a conjunção integrante e esse segundo que eu troquei por as quais, famosíssimo pronome relativo. Eu diria que da aula de hoje, o principal está aí na questão 19. Por isso, letra B de bola era a alternativa correta. Tá legal? Então fechamos aqui o encontro de hoje, um encontro relativamente difícil, porque traz o pronome relativo. E o pronome relativo tem uma diversidade de perguntas. Não é só é pronome relativo, porque daí ficaria mais fácil. Pode vir junto com a classificação do que pronome relativo, perguntas variadas. É o famoso combo. A banca pega o embalo, faz 2, 3 perguntas dentro de uma. Tá legal? Conjunção integrante, que exige de nós uma abstração, um controle de onde focar, onde está a resposta. Além de tudo, a análise sintática tem que estar rodando. Ah, professor, eu estou vendo, mas não estou conseguindo classificar. Porque falta, às vezes, a famosa análise sintática. Tá bem? O parâmetro sou eu. Se eu aprendi, eu falo. Você poderá também aprender. Tá legal? É isso que é bacana na vida, olhar para esse conjunto de teoria que uns vão, outros ficam e dizer, professor, né, dá para ir? Dá para ir, é possível, mas tem que aprender elementos prévios para poder chegar numa aula como a de hoje. A aula de hoje já seria, né, o conjunto da obra e não as parcelas construídas durante um curso. Tá bom? Obrigado pela companhia. Em breve estaremos juntos outra vez estudando a nossa maravilhosa língua portuguesa. Até lá!